Olá pessoal, tudo bem? E aí? Como vocês estão? Ó, mais uma aula hoje, vamos falar de atividade industrial, tá? Não estou com uniforme colégio status por um motivo que eu já falei para a direção, estou muito chateado. Aquela camiseta não me serve mais, aconteceu alguma coisa no meu organismo que fez aquela camiseta ficar inviável de ser usada, tá? Talvez eu tenha engordado, eu não sei, né? Então por isso que eu não estou de uniforme, mas eu escolhi essa camiseta super legal, ó, de cinema aqui, ó, do Glauber Rocha, enfim, e é ela que eu vou usar hoje, tá? Ó, nosso assunto é atividade industrial, vamos começar o capítulo 5, né? Vamos mudar um pouquinho o eixo. Nas últimas aulas a gente falou de espaço agropecuário do mundo e do Brasil, e agora a gente vai falar de atividades industriais. Muita coisa que vocês já estudaram, bom, espero eu, né? Tomara, né? Mas a gente vai dar uma recordadinha em alguns conceitos, tá? Então talvez essa aula não fique 20 minutos, talvez ela fique maior, porque eu preciso falar de várias coisas importantes que vocês precisam lá no Meet, na aula ao vivo, tirar dúvidas, tá? Porque tem que ter dúvida desse assunto, beleza? Senão tá alguma coisa errada. Então bora lá então, galera. Para começar, vamos falar um pouquinho do que a gente chama de desenvolvimento histórico dos processos industriais, tá? Aqui a gente tem o antigo artesanato, né? Que vocês já estudaram, vocês estudam com o professor Goico, com o professor Douglas, né? Lá os modelos primitivos de produção, né? O artesão que faz tudo, né? Ele é responsável por toda a transformação do produto até a chegada da comercialização desse produto, né? A questão do artesanato, obviamente, ela não tem uma viabilidade de produção em larga escala, sobretudo hoje, né? Mas naquele tempo era assim que as coisas aconteciam, né? Então você tinha a figura do alfaiate que ia fazer roupa, né? Então isso era muito forte. Hoje o artesanato ele tem uma agregação de valor que a gente chama de agregação de valor cultural, sabiam? O que é agregar valor de forma cultural? É quando você paga mais caro por essa tradição, por esse fator tradicional. Isso é bem legal, tá? Então, fazendo uma contextualização, o artesanato ele não deixa de existir, ele existe, ele só muda a sua função. Qual a função do artesanato hoje? Produzir coisas, especificidades, produzir coisas que tenham um valor agregado, um valor cultural, né? E é por isso que atividades de artesanato não costumam, produtos, perdão, de artesanato não costumam ser produtos baratos, porque você está pagando uma especificidade cultural. A gente chama isso de agregar valor. O que é agregar valor? Fazer aquela coisa ter lucro, né? Custar dinheiro. Né? E como que você agrega valor? De várias formas, né? Então, a agregação de cultural é assim. Beleza? Bom, depois do artesanato lá no passado, a gente passa a ter o que a gente chama de manufatura, né? O que é manufatura, galera? Manufatura seria o trabalho de muitas pessoas para produzir alguma coisa. Então eu tenho manufatura, ou seja, produção a partir do trabalho manual, né? Então a indústria manufatureira ela vai pegar as matérias-primas, vai montar, vai processar essa matéria-prima, né? Vai construir e vai te entregar um produto final. A manufatura começa a criar a divisão de trabalho. É aqui que você vai observar a formação disso, né? Que é o quê? O gerente, que é o chão de fábrica, enfim, os atores desse processo produtivo. Alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Então eu começo a ter essa ideia de divisão classista, que vai ser muito importante de ser discutida. Essa ideia de divisão classista que vai chegar a um ponto que vai ser fortemente questionada por um cara, né, como Karl Marx e Engels, que vão propor uma alternativa a isso, não é? Beleza? Então começa na manufatura. Bom, e aí a gente chega ao período das revoluções industriais, que é quando essa manufatura ela é intensificada, né? E a gente passa a ter a utilização de máquinas, né? Que é a maquinofatura, e produzir em escalas cada vez maiores, tá? Explorando cada vez mais a mão de obra, beleza? Se valendo da tecnologia para poder aumentar a produtividade e, consequentemente, a margem de lucro, beleza? Então, um processozinho histórico bem básico. Então, basicamente o que a gente vai trabalhar são os modelos de produção industrial. Firmeza? Beleza? Então, vamos lá, continuando.
Bom, como que está a fase atual do processo industrial? Na fase atual, a gente observa produções em grande escala, tá? Que eu quero dizer com produção em grande escala? Você produzir muita coisa igual. Então, tá, a LG, ela compra esse fone aqui, não é a LG que faz, né? Mas tem uma empresa que deve ser na China, Taiwan, algum lugar assim, deixa eu ler de onde é. É muito pequeno, Made in Camboja. Olha que interessante. Vocês sabem onde é o Camboja? Ah, Lazen, duvido quem vai acertar. Quero a resposta no Meet, hein? Onde fica o Camboja? Sem olhar no mapa. Quem vai saber? Tem que saber. Mas lá pra frente, quando a gente for falar de tigres asiáticos, ia falar 3 pratos de trigos para... Não, eu não consigo. Quando a gente for falar de tigres asiáticos e industrialização na Ásia, a gente comenta sobre isso. Então lá no Camboja tem uma fábrica que faz milhões de fones iguais a esse, né? Alguns vão estar escrito LG, outros vão estar escrito outras coisas, né? Outras marcas que compram exatamente o mesmo fone. Então essa é uma condição da fase atual. Produção em larga escala, tá? E uma pulverização de marcas, beleza? Por isso que a gente chama esse processo de padronização, né? Então eu padronizo a produção, tá? Para poder vender e maximizar lucro. Geralmente, a gente tem também nas indústrias mais modernas o processo de robotização, que a gente vai falar melhor lá no Toyotismo, tá? Então, basicamente, a gente tem uma divisão já, a primeira divisão que a gente vai fazer de indústrias. O que a gente vai chamar de indústrias tradicionais e o que a gente vai chamar de indústrias modernas. Vamos separar esses dois bojos, né? A indústria tradicional ela é extremamente manufatureira. O que é isso? Emprega-se muita gente, né? É intensivo a atividade da mão de obra. Exemplo, roupa, né? Roupa. Indústria têxtil. Precisa contratar muita gente. Sai mais barato que você mecanizar. Nem sei se tem como mecanizar todo o processo têxtil. Na verdade, eu não sei, hein? Enfim. Mas é muito difícil você ver mecanização no processo têxtil em larga escala, né? Você usa as máquinas, mas você precisa ter várias costureiras ou costureiros operando essas máquinas. E aí contrata-se muita gente. Olha aí, o Camboja que eu acabei de citar, ele tem polos têxteis muito grandes que atendem à economia globalizada. Vai lá na Riachuelo, na C&A da vida e olha as etiquetas. Tudo vem daí, desse grupo de países da Ásia, né? Mostrando ali, tá? Por que essas indústrias vão para lá? Porque a mão de obra nessas regiões são mais baratas. É um custo de mão de obra muito mais barato. E como são atividades que usa intensivamente mão de obra, várias marcas optam por produzir nessa região, como exemplo do meu fone LG que eu falei para vocês. Beleza? Então, massa. As indústrias modernas, né, elas são muito comuns em países mais desenvolvidos. Essas indústrias usam intensivamente o capital, né, e a tecnologia para não precisar de mão de obra. Então, a gente chama, é um processo muito importante, tá? Então, é muito louco, porque hoje em dia a gente não fala em baratear custo de mão de obra. Negativo, a gente fala o quê? Em não precisar mais da mão de obra. Né? Então isso é uma condição que eu já falei para vocês no comecinho do ano. Vocês estão lembrados quando a gente falou de trabalho? Né? É bom que estejam lembrados, porque tem muita coisa para contextualizar. Beleza? Então essas indústrias modernas, a empregabilidade é baixa. Tranquilo. Massa, né? Então bora lá então. Aí a gente chega aqui nas famosos tipos de indústrias, né? A gente tem várias formas de dividir esses tipos de indústrias. Eu escolhi essa forma aqui que vocês estão vendo, que é a mais tradicional possível, que é a mais comum, tá? Então a gente vai começar aqui falando da famosa indústria de base. Eu tô com um probleminha de coordenação motor aqui, que tá feia a coisa. Deixa eu apagar esse rabisco aqui, peraí, borracha. Apagou, cadê a caneta de novo? Deixa eu fazer bonitinho agora, eu vou tentar. Coordenação motora fina. Foi. Ó, ficou bom. Ufa, melhorou, né? Bom, o que é a indústria de base? Basicamente, ela vai transformar matéria-prima. Dentro da indústria de base, nós podemos ter indústrias que trabalham a extração e o refino de petróleo, tá? A extração do minério de ferro, por exemplo, e da bauxita, e a produção das placas de alumínio e das placas de ferro lá que vão ser vendidas. Então, são indústrias que trabalham com muito volume de mão de obra, que dão base para todas as outras.
tá? Então aqui é muito importante. Aqui a gente pode chamar de indústrias extrativistas, né? Que é meio óbvio. Por que eu estou separando assim? Porque geralmente a indústria extrativista, tá? Ela não trabalha só com extração, beleza? Quando você tem uma indústria extrativista como a Companhia Vale, tá? Como a Petrobras, são indústrias que além da extração elas beneficiam de alguma forma essa matéria-prima, beleza? Porque elas já estão fazendo esse trabalho grosso de extrair, já beneficia um primeiro beneficiamento. Então, a indústria de base ela é essencial e precisa existir, tá? Ela precisa ser forte para garantir o desenvolvimento do lugar. Beleza? Vamos dar o Japão, por exemplo. O Japão não tem matéria-prima direito, mas ele tem uma indústria de base muito forte. Então, ele compra que foi de indústrias extrativistas de outros lugares do mundo e beneficia lá no seu território. Beleza? As indústrias intermediárias, como o nome sugere, a gente pode chamar de indústrias de bens de capital. Indústrias de bens de capital. O que é isso? As indústrias de bens de capital são as indústrias que produzem maquinários e equipamentos. Por exemplo, um tratorzão. Você não vai comprar um trator, comprar um trator para passear. Não, você vai comprar um trator para trabalhar e gerar lucro, dinheiro para você. Então, o trator é um bem de capital, ou seja, é um bem que vai te produzir capital, tá? Peças e equipamentos, tudo isso, bens intermediários. Ok? Bem importante, tá? E aí você tem vários segmentos, né? Por exemplo, hoje em dia você tem uma demanda enorme dessa indústria intermediária para produzir peças e equipamentos médicos, não é? Entendeu? Então, a gente pode, de certa forma, parte dessa indústria que produz esses equipamentos médicos, colocar como intermediária. Beleza? E por último, as indústrias de bens de consumo, que são separadas em duráveis e não duráveis. As duráveis é o que produz aquilo que não é perecível, aquilo que não tem prazo de validade, não é? Vai produzir o ar-condicionado, vai produzir o carro, a indústria civil, enfim, né? Importante lembrar, a gente divide essa indústria durável, a gente tem um termo que chama indústrias de eletrodomésticos da linha branca, que eles chamam, né? Que são produtos eletrodomésticos que a gente tem em casa, que são mais comuns, né? Essa indústria de bens duráveis, tá? Ela é muito forte, geralmente ela tem forte participação de multinacionais, tá? Empresas estrangeiras atuando. E as não duráveis é que vai produzir comida, bebida, roupa, a gente às vezes bota em não durável. Às vezes tem uma classificação que eles colocam assim, durável, semi-durável e não durável. Aí no semi-durável, eles colocam, por exemplo, roupa, né, celular, que são produtos que, a via de regra, não estragam, não tem prazo de validade, mas não duram muito tempo se você usar, não é? Então aí, às vezes, você vê essa classificação de semi-duráveis. Tranquilinho? De boa, né? Então vamos lá. Então, indústria de base ou indústria de bens de produção, esqueci de falar esse nome, né? De base ou bens de produção, intermediária ou de capital, indústria de bens de consumo, que produz o produto final que nós realmente compramos, que podem ser bens duráveis e não duráveis. Bom, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre fatores locacionais. Deixa eu mudar minha cara de posição, tá? Fatores locacionais das indústrias. Como assim, professor? Bom, o que vai dizer, o que vai fazer uma empresa preferir estar aqui, aqui, aqui ou aqui? Quais são os fatores locacionais para definir onde vai ter a concentração de um polo industrial? Entendeu? Olha que interessante. Para eu saber o fator locacional, eu preciso saber que indústria é essa, que tipo de indústria. Se ela é moderna ou tradicional, se ela é de base, se ela é intermediária ou se ela é de bens de produtos, bens de consumo. Se ela é de bens de consumo, é durável ou não durável? Tá? Se for durável, são produtos mais caros, como carros de luxo, ou são produtos mais baratos e que vendem mais, como micro-ondas e geladeira? Sabe? Então tudo isso tem que ser considerado dentro do processo para definir onde essa indústria vai estar. E o primeiro fator locacional, a gente vai pensar nas indústrias que ficam próximas à matéria-prima. Me fala, meu amigo, que tipo de indústria precisa estar próximo da matéria-prima? Você concorda que é a indústria que extrai e processa, que beneficia essa matéria-prima bruta? Logo, são as indústrias. Algumas indústrias extrativistas, são indústrias de base, né? São esses caras aí, beleza? Então isso é muito importante,
tá? Então, esse perfil de indústria, geralmente são indústrias de grande porte que trabalham com volume gigantesco de matéria-prima. É o caso, por exemplo, do Vale do Aço em Minas Gerais. Na região ali do Vale do Aço, você vai ter várias siderúrgicas, metalúrgicas, que estão lá em função da exploração de metais em Minas Gerais, não é? Olha a relação. Faz sentido. Belezinha, galera? Então aqui, por exemplo, indústria de papel e celulose, né? Aí tem que estar perto, relativamente perto da onde tem eucalipto. Então, onde passou a ter indústrias de papel e celulose, é porque tinha várias áreas para se produzir, para se plantar o eucalipto. Sacaram a ideia? Né? Tipo aqui no caso de Três Lagoas. E assim por diante. Belezinha? Tranquilo, né? Entender a lógica. Bom, outra coisa, indústrias que têm que estar próximas ao mercado consumidor. Que indústria tem que estar próxima da gente? Pensa. É quem produz comida perecível. Por exemplo, uma indústria de laticínios. Não é legal essa indústria de laticínios ser lá no interior do Acre para ela atender o São Paulo e Campo Grande, né? Pô, para aquele produto sair do Acre e chegar aqui, já vai dias. Se o prazo de validade desse produto é uma semana, tipo queijo, 1, 2 semanas, pô, você já perdeu um tempão do prazo de validade desse produto, expondo ele ao transporte. Então, é inviável. A chance de você perder esse produto antes de vendê-lo, de ele passar a ser um produto não viável para o comércio, é muito grande. Sem contar que você tem que manter a temperatura adequada, tal, tem toda essa condição de armazenamento do produto. Então, é muito difícil você produzi-lo longe. Então, o ideal é que a comida seja produzida próximo do mercado consumidor. Indústria alimentícia próximo do mercado consumidor. Beleza? Ó, aqui, quando a gente fala em agropecuária, eu dei o exemplo para vocês, né, do problema de abastecimento de alimento lá na região norte, onde você tem muitas monoculturas de soja ou pasto e não produz comida. Então a comida tem que vir de longe, então ela chega mais cara e com qualidade inferior. Então é legal que produtos de bens de consumo rápido, né, tipo indústria cervejeira, alimento, bebida, enfim, seja próximo ao mercado consumidor, tá? E produtos finais de baixo custo, coisa pequena, né? Indústria de bugiganga, essas paradas, tudo não precisa ficar perto do mercado consumidor. Mas, se ficar, ela pode tirar proveito, porque ela consegue ter bastante rotatividade de produtos. Porque são produtos baratos e que vendem bastante. Então, eu preciso ganhar no volume de venda, né? Então, não precisa estar perto, mas se estiver, pode ser bom, entendeu? Então, esse perfil de indústria. Beleza? Outra, proximidades com fontes de energia. Galerinha, proximidade com fontes de energia geralmente vão ser indústrias de base também, vai estar diretamente relacionado com a proximidade de matéria-prima. Tipo assim, siderúrgica de novo, um exemplo, tá? Refinarias de petróleo, gasta muita energia. Gente, siderúrgica é um negócio absurdo quanto gasta energia para você fazer aço. Gasta muita. Então é legal que você tenha produção energética. No caso lá do Pará, por exemplo, a gente tem o Grande Carajás, ali a região do Carajás, onde você tem extrativismos, indústria extrativista de grande porte e indústrias siderúrgicas. Ali foi construída a usina de Tucuruí para atender essa demanda energética. E por último, disponibilidade de transporte. Tá? Por exemplo, aqui essas indústrias precisam comercializar geralmente em escala global. Né? Vamos dar um exemplo interessante. A China. Onde estão as indústrias da China que faz bugiganga e produtos eletrônicos e tudo mais que vai para o mundo inteiro? Estão próximas ao litoral. Então, a atividade portuária é essencial para definir a posição dessas indústrias. Beleza? Muito, muito importante, né? Então, a integração com o transporte é fundamental para você poder vender. Tá? Por exemplo, uma montadora de carro não precisa estar pertinho do mercado consumidor. Não precisa. Tá? Ela precisa estar próxima, ela precisa ter um sistema de transporte para escoar essa produção, esses carros até o mercado consumidor. Entendeu a ideia? Então, seria mais ou menos isso aí. Tranquilo? Legal, né? De boa. Então, vamos lá. Bom, vamos falar aqui, para encerrar essa primeira parte, tá? Que semana que vem tem mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui, dar um gancho para a semana que vem, que são as revoluções industriais, né? Bom, galerinha, tá? A gente teve 3 grandes revoluções importantes. Olha aqui, Primeira, revolução do século XVIII, que foi a primeira
Opa, vamos fazer direito. Primeira Revolução Industrial, certo? Na primeira Revolução Industrial, o que a gente observa? Primeiro, ela não acontece no mundo inteiro, ela acontece na Inglaterra, é localizada, e ela é marcada pelo advento da famosa Maria Fumaça. Olha o primeiro trem dos Estados Unidos, né? a vapor. Tá? A energia é carvão, né? Uso de carvão, e esse carvão é utilizado para produzir calor, e o calor é utilizado para produzir... Ops, risquei por cima, para produzir vapor. Beleza? Então, olha aqui, ó, prestem atenção que isso aqui é importante, tá? Então, a primeira revolução industrial, é importante vocês entenderem que ela não é global, ela é local. Aconteceu sobretudo na Inglaterra, fundamentada pela máquina a vapor, pelo tear mecânico, né, para fazer tecidos e roupas. A roupa vai ser importante, tá? E pelo uso do carvão, beleza? A Inglaterra crescendo absurdamente, ganhando muito dinheiro, tá? E abrindo parênteses, explorando muita mão de obra, né? Muita, intensificando aquela divisão do trabalho, né? Exploração de camponeses que passam a ser trabalhadores da indústria, né? Os países europeus, os Estados Unidos e Japão começam a observar que eles precisam crescer também, né? Então, no século XIX, essa necessidade de crescimento e evolução industrial já chega na Europa Ocidental, Estados Unidos e no Japão. É o que a gente chama de segunda revolução, tá? Industrial. Beleza? O que eu tenho aqui na segunda revolução industrial, gente? Na segunda, eu tenho o advento da eletricidade, que vai ser essencial para mudar tudo, né? E fundamentar uma indústria do século XX. O petróleo, mesma história, né? Não existe mundo sem petróleo no século XX. Tá? O aço, que vai ser a matéria-prima, olha a fotinha aqui de uma siderúrgica aqui, né, produzindo aço. O aço, que vai ser a base estrutural de quase tudo, e o advento do objeto de consumo, bem de consumo durável, mais queridinho da história, o tal do carro, né? Objeto de desejo, de status, essa coisa toda. Beleza? Então a segunda revolução vai ser muito importante dentro disso. Por que é uma revolução? Porque a tecnologia alterou profundamente as relações de trabalho e as relações da sociedade como um todo, beleza? Então, o que aconteceu aqui mudou todo o rumo da história, tá? E de toda a humanidade. Por isso é uma revolução, beleza? E a terceira é a revolução do século XX, tá? Que é a chamada de terceira revolução industrial. A terceira revolução é a nossa, né? A revolução da informatização, da computação, da robótica, da química fina, da farmacêutica, né? A revolução aeroespacial, a revolução aerocivil também, né? Os aviões comerciais, né? O que seria do mundo sem os aviões, né? Então, essa revolução importantíssima que a gente chama de terceira revolução, beleza? É a técnico-científica informacional. Beleza? Então, por esta semana a gente vai parando por aqui, tá? Por enquanto, entendam bem todo esse processo que tá, ó, chuchu, beleza? Da semana que vem a gente volta a abordar esse assunto e aí eu vou trazer especificidades sobre a segunda e a terceira revolução. Vou falar um pouquinho da quarta. Vamos falar sobre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. Vamos falar também sobre alguma condição de espacialização dessas indústrias, tá? Enfim, um monte de outros temas que são muito importantes, que são muito relevantes aí para a gente poder estudar. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau, e até a nossa aula ao vivo no Meet. Fui!